A Polícia Federal divulgou uma nota pública em resposta ao senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Aziz citou a Polícia Federal durante o depoimento da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Aziz disse que achava inexplicável o fato de Emanuela ter dito que prestou depoimento um dia antes à Polícia Federal, como já ocorrera com o proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Segundo o senador, os depoentes estariam se amparando no fato de estarem na condição de investigados pela Polícia Federal para conseguir decisões no Judiciário e permanecer em silêncio na CPI. Na nota, a Polícia Federal afirmou que sua investigação atende às disposições constitucionais e legais. Ouça a nota. Abre aspas. Sobre a investigação que apura a possível ocorrência de crimes referentes ao processo de compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, a Polícia Federal esclarece: 1. A investigação atende às disposições constitucionais e legais, o que inclui o prazo regular para sua conclusão. 2. A produção de provas, sobretudo oitiva de pessoas que possam contribuir para a elucidação dos fatos, não está atrelada a outras investigações em andamento sobre o caso. 3. A Polícia Federal possui métodos e estratégias próprios de investigação, devidamente supervisionados pelo Poder Judiciário e reconhecidos nacional e internacionalmente. 4. Instituição de Estado, a Polícia Federal trabalha de forma isenta e imparcial em busca da verdade real dos fatos, sem perseguições ou proteções de qualquer natureza. Fecha aspas. O senador Omar Aziz também foi alvo de uma nota de repúdio assinada pelo ministro da Defesa, general Braga Neto, e pelos comandantes das Forças Armadas por ataques a essas instituições. Após a nota, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, renovou os ataques. Aziz, por sua vez, foi ao plenário para dizer que as Forças Armadas poderiam emitir 50 notas, mas não poderiam intimidá-lo. Em resposta ao senador Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério disse: mais uma vez, a CPI da pandemia se volta contra as Forças Armadas. Agora vimos o relator, Renan Calheiros, fazendo uma grave acusação. É cada vez mais nítido que temos um relator parcial que ataca e julga sem provas. Ademais, o parlamentar ressaltou: quando falamos em CPI, esperamos uma comissão que apure fatos, cheque provas e ao final produza um relatório que traga luz aos fatos. Mas, infelizmente, não é esse o cenário da CPI da Covid. O relator já tem uma sentença pronta que busca culpar a qualquer custo o governo Bolsonaro. A CPI trata a depoente como investigada quando quebra seu sigilo, mas, para forçar declarações, muda o tratamento para a testemunha para obrigá-la a colaborar. Não há outra forma de chamar isso senão coação. Minha gente, povo brasileiro que nos acompanha pelas redes sociais, amigos que aqui estão, uma boa tarde a todos. As minhas palavras serão breves, serão sucintas, resumidas. O que está acontecendo com o nosso amigo deputado Daniel Silveira, na verdade, é mais do que contra o deputado Daniel Silveira. É um ato contra o Brasil. É um ato contra nós todos. Eu fui testemunha ocular, visível, do que aconteceu dentro do Parlamento Nacional quando os deputados federais, o presidente Arthur Lira, a mesa diretora da Câmara Federal resolveu ficar de cócoras diante da ditadura da toga. Foram feitas reuniões e mais reuniões com presidentes de partidos no dia daquela votação para impedir que Daniel Silveira
tivesse a sua prisão revogada. E naquele dia, de forma lamentável e covarde, o Parlamento Nacional resolveu se submeter à tirania imposta por Alexandre de Moraes. Na verdade, quando o Parlamento naquele dia resolveu estabelecer não o equilíbrio entre os poderes, mas a sujeição de um poder ao outro poder, nós estávamos abrindo uma prerrogativa que não teria volta. E eu digo aos senhores, não tem volta. E não tem volta por quê? Porque o que aconteceu com Daniel, a interferência direta do STF dentro de um dos poderes da República, aconteceu agora, novamente está acontecendo em relação ao voto impresso. A mesma coisa, novamente, reuniões e mais reuniões com presidentes de partidos para que os interesses da Suprema Corte estejam acima dos interesses do Brasil. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui hoje, e não importa quantos somos aqui presentes, há uma nação inteira que clama pela justiça e pela liberdade de Daniel Silveira. E agora, eles, meu amigo jornalista Oswaldo Eustáquio e meus amigos que aqui estão numa situação complicada. E por quê? Porque eles têm consciência de que transformaram Daniel em um mito, de que transformaram Daniel em um símbolo. E eu vos afirmo que o que mantém Daniel naquela prisão é a decisão equivocada que eles têm consciência que tomaram. Por quê? Porque criaram um símbolo que eles não poderão conter. Por isso, precisam de alguma forma estabelecer a condenação do deputado Daniel Silveira, porque se liberá-lo como nós queremos que ele seja liberado, haverá uma resposta nas urnas que eles não querem, porque eles criaram um símbolo que todos nós defenderemos. Portanto, nesse momento, nós precisamos entender que essa iniciativa protagonizada por esse grande patriota que é Oswaldo Eustáquio, ela precisa ser apenas o start. Ela precisa ser a semente plantada. Ontem, a esposa de Daniel Silveira fez a publicação dizendo que agora estamos saindo das redes e indo para efetivamente as ruas. E é isso que precisamos fazer. Precisamos ter empatia nesse exato momento e nos colocar na condição de Daniel. Eu termino as minhas palavras com a declaração feita por Alexandre de Moraes, esse que se revelou um déspota, esse que se revelou um autoritário inclinado à ditadura. Foi ele que disse, foi ele quem falou: a liberdade de expressão serve, inclusive, para proteger opiniões errôneas
exageradas e duvidosas. Portanto, o que se está discutindo aqui não é o conteúdo da fala de Daniel, não é se houve exagero ou não, mas a liberdade que ele tem e que cada brasileiro tem de expressar a sua opinião, e quando um cidadão se sentir ofendido por tal opinião expressada, a lei já tem um caminho certo. E qual é? É o recurso, é o processo que vai salvaguardar a pessoa que se sentiu ofendida. Eu termino só dizendo algo aqui a vocês. Eu tenho obrigação de estar aqui. E eu não tenho que ser ou elogiado ou reconhecido por estar aqui. É nossa obrigação. Agora, eu me sinto mais obrigado ainda por uma razão, e eu conto agora a vocês. Quando Alexandre de Moraes resolveu, se sentiu ofendido pelas minhas falas, quando antes de Daniel eu lhe chamei de déspota, de lixo do STF e de esgoto do STF, ele agiu como um cidadão, acho. Me processou. Eu sou o único deputado federal da história da República processado por um ministro da Suprema Corte. Neste caso, e eu já perdi, já em primeira instância, deverei perder em segunda também, não tem problema, porque ser processado por Alexandre é uma alegria, é uma honra. Então, preste atenção, quando ele age como cidadão, ele percebe que o processo dele não nos intimidou. E continuamos a falar. Quando Daniel Silveira resolve se expressar, o que ele faz? Entendendo que um simples processo, onde ele pede 400 mil reais de indenização, não vai calar a nossa boca, então ele resolve prender o deputado. Portanto, é nossa obrigação estarmos aqui, porque Daniel não está preso pelo que ele disse. Porque o que ele disse, bastaria um processo, bastaria a abertura de um processo na comissão de ética. Mas ele não está preso pelo que ele disse. Ele está preso por todos nós. Ele está preso para nos calar. Ele está preso para nos intimidar. Portanto, ele só é um modelo. Ele só é um aviso da ditadura da toga em dizer: se um processo legítimo por danos morais não intimida vocês, então a cadeia vai intimidar vocês. Só que esses brasileiros que aqui estão e outros que nos acompanham ou nos acompanharão pela internet, quer dar um aviso dizendo que cadeia nenhuma vai intimidar a liberdade do povo brasileiro, de que prisão nenhuma vai nos permitir dar um passo atrás e um retrocesso na nossa liberdade. Portanto, pela liberdade de Daniel Silveira, que é um preso político, como esteve o jornalista Oswaldo Eustáquio, é que estamos aqui e não sairemos das ruas. Não importa quantos seremos, não importa quantos terão coragem, mas nós estaremos nas ruas a partir de agora, até que a liberdade de um cidadão brasileiro seja
garantida, porque a liberdade de Daniel é a liberdade de todos nós. Que Deus abençoe esta nação, que Deus abençoe o Brasil. Fica aqui, Antônio, para orar por nós no final daqui a pouco. Estamos próximos a encerrar o evento. Tem mais 2 pessoas para falar. Aí nós vamos encerrar. Mas eu quero corroborar o que o Antônio falou. Antônio, a Sandra Terena, minha esposa que está aqui, disse assim: amor, vai custar caro, né? A gente sabia que ia custar caro para mudar a história do Brasil e para libertar o nosso país do comunismo. Mas no nosso caso não custou caro, custou tudo, deputado. Custou tudo. Mas eu creio no modelo de restituição. E eu quero dizer para vocês, meus amigos do Rio de Janeiro, que nós vamos ficar nas ruas, nós vamos orar até acontecer, até o Daniel Silveira se liberta. E se necessário for, eu não quero que seja necessário, mas se necessário for, nós vamos ao Tribunal de Haia, nós vamos às Cortes Internacionais, à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Se for necessário, eu vou para São José da Costa Rica, cidade do Pacto dos Direitos Humanos. Deixa eu só lhe corrigir, meu amigo e meu irmão, Oswaldo Eustáquio e Sandra. Não é se for necessário, já é necessário. E nós vamos ter que fazer isso já. Para ontem. Não tem como esperar mais. Não tem como protelar mais. Já passou de todos os limites. Já passou de todos os limites. E a corda, como a corda arrebentou, só para vocês saberem, eu entrei com uma ação na Corte, eu já entrei com uma ação na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, pedindo o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Dentro das 4 linhas da Constituição, dentro daquilo que é democrático, e no final do meu processo eu digo assim: abuso de autoridade, comunique-se ao Senado. Comunique-se ao Senado. E o Senado é a casa de lei. Eu digo para vocês, eu vou passar aqui para mais 2 pessoas, nós vamos encerrar. Depois nós vamos fazer uma oração. Antônio, eu queria que você falasse para ele, desculpe se você falou, mas você que é um parlamentar, por que a importância, eu não estou falando só do Daniel Silveira, agora estou falando de 27 estados, de termos senadores que sejam corajosos. Ninguém quer ir lá para fazer mal, para se vingar do STF, não. A minha oração é para o STF justo, a minha oração é para uma Suprema Corte justa. É isso que eu quero, Tom. Eu não quero fechar o Supremo, nunca quis. Eu oro todos os dias por um Supremo justo. É isso. Que não seja indicação. Um Supremo justo. Mas se porventura algum deles fizer algo que é inconstitucional, o que é ilegal, a quem cabe julgar ele? Ao Senado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Por isso a importância de termos senadores. Pode ser o Daniel? Pode. E deve ser. Pode ser Você. Magno Malta do Espírito Santo. Eu nem sei se eu sou candidato, porque eu sou jornalista. Eu nem sei, eu sou do Paraná. Mas nós precisamos ter voz. E nós precisamos imediatamente da liberdade de Daniel Silveira. Antônio, explica como que funciona o Senado. É rápido, vocês todos sabem disso. Na verdade, a única instituição que é capaz de chamar o senador à sua responsabilidade ou abrir contra ele qualquer investigação ou até mesmo um processo de impeachment é o Senado Federal. Agora, por que não faz? É simples, porque boa parte dos senadores que lá estão possuem processos que jamais são julgados. E por que jamais são julgados?
porque é uma mão lavando a outra. Ou seja, eu não lhe fiscalizo enquanto senador e você não toca o meu processo enquanto judiciário. É isso que está acontecendo no nosso país. Portanto,